Que Deus possa continuar nos abençoando mais uma vez nesta programação. Cremos que nós seremos ricamente abençoados, assim como todas as vezes Deus, Ele sempre nos abençoou, Ele sempre falou conosco através desta programação. E hoje, então, não será diferente. É um prazer estar aqui falando com todos vocês nesta noite. E eu creio que cada um de vocês que estão aí estão em grande expectativa para o que a palavra irá nos falar nesta noite. E então compartilharemos algo, pensamento que Deus pôs no meu coração para juntamente sermos ricamente abençoados. Eu gostaria de tomar uma escritura base para a nossa meditação nesta noite, que se encontra em São Mateus, capítulo 12, no versículo 38 em diante. São Mateus, capítulo 12, versículo 38 em diante. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não lhes será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Então, esta é uma escritura que nós tomamos para compartilharmos com os irmãos nesta noite. O nosso assunto nesta noite é sobre o sinal de Deus para hoje, o maior sinal de Deus hoje, né? Nós vivemos em um tempo e onde você olha, onde você caminha, você observa, como diz o profeta na mensagem, o super sinal, você observa grandes supermercados, grandes super autoestradas, automóveis. Então esta é uma era, é um tempo, assim como no tempo de Noé, assim como nos dias de Noé, é um tempo de grande evolução, é um tempo, uma grande era científica, é uma grande era dos supers, mas o profeta, quando alguém disse, os escribas, eles interpelaram ao Senhor Jesus Cristo, querendo ver da parte do mestre algum sinal. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos diz que não haveria outro sinal. Uma geração má, uma geração adúltera, pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Ora, se nós seguirmos a leitura aqui, no versículo 40, isto aponta a ressurreição, mostrando que Jonas, ele ficou por 3 dias e por 3 noites no ventre da baleia. E então o Senhor Jesus disse também que assim o Filho do Homem, ele estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isto aponta para a ressurreição. Isso estava mostrando para aqueles discípulos naqueles dias que o maior sinal,
o grande sinal estava bem diante deles, eles não estavam conseguindo identificar. Ora, nós vivemos em um tempo cronologicamente chamado Laodiceia, mas a noiva, ela vive fora de Laodiceia. Laodiceia se encontra aí, Laodiceia, Sodoma, o profeta nos fala que é uma era sodomita, é uma era pentecostal. Irmão Brana, ele nos diz que quando os ninivitas, na mensagem como eu fui com Moisés, assim serei contigo, disse o profeta aqui no parágrafo 162, quando aqueles ninivitas eles estavam pedindo um sinal, querendo ver da parte do mestre um sinal, o profeta diz assim: mas todo o povo pentecostal gosta de sinais. Eles gostam de vê-los. Agora veja, amados, que não há um tempo maior do que este em que você anda numa quadra, na outra quadra você encontra uma igreja, uma porta aberta e campanhas e curas divinas e movimentos pentecostais. Ora, isto é algo típico desta era. Isto é algo que realmente tem que acontecer. Isto deve acontecer neste tempo, porque é o tempo dos sinais, é o tempo onde surgiriam os grandes homens ungidos, falsos ungidos. Mas Jonas, quando o Senhor Jesus ele se referiu para eles, estava apontando que eles deveriam observá-lo, que ele estaria no seio da terra por um determinado tempo, mas que ele ressurgiria. Ele seria levantado novamente. Isto aponta, como eu já disse aqui, para Cristo, a palavra. Isto aponta para que um dia, assim também como naqueles dias, a palavra ela estava ali em um homem chamado Jesus, porque Jesus foi o nome dado entre os homens, mas Cristo, a palavra que habitava ali dentro daquele homem chamado Jesus, ela retornaria no terceiro dia. Ela romperia alguns selos romanos ali que foi colocado, umas centúrias de homens de guarda que estariam guardando aquela tumba. Aquela palavra, ela não ficaria sepultada em uma sepultura romana. Ela não ficaria ali escondida em uma sepultura denominacional. O profeta nos diz que os selos trouxe de volta o Espírito Santo. Os selos, quando os selos se romperam, a abertura dos 7 selos se romperam, assim como 200 milhões de demônios foram soltos do abismo, o Espírito Santo ele foi liberado para nós neste tempo. As eras denominacionais, disse o profeta, ele ficou preso por 2000 anos nas eras denominacionais. Mas em um tempo como este, em uma era como esta, quando o Filho do Homem, disse o Senhor Jesus, o Filho do Homem, uma geração má e adúltera, pede um sinal. Porém, não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Neste tempo, a palavra, ela tornaria a voltar à cena novamente. Como eu disse aqui,
o profeta diz, mas todo o povo pentecostal gosta de sinais. Eles gostam de vê-los. A Bíblia diz, uma geração má e adúltera pede sinais. Mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, no parágrafo 162. O profeta nos fala na mensagem contagem regressiva, no parágrafo 75, irmão Brana nos diz, agora, a era pentecostal, ou podemos abrir aspas aqui, porque nós sabemos que quando o profeta nos fala sobre a era pentecostal, ele está dizendo, referindo-se a Laodiceia. A era pentecostal, pelos últimos 50 anos, tem enviado um avivamento ao redor do mundo, com todas as espécies de tudo aquilo. E eles tiveram curas, enfermidades sendo curadas, aleijados curados, cegos tinham suas vistas restauradas a eles. Observem que todos estes grandes homens, T.L. Osborne, Oral Roberts, grandes homens, pregadores de cura divina, eles saíram do ministério do profeta, eles aprenderam a cura divina, eles saíram do ministério do irmão Brana, do irmão William Marrom Brana, do nosso profeta. E eles tiveram curas, enfermidades sendo curadas, aleijados curados, cegos tinham as suas vistas restauradas a eles. Pensa você que o mundo creu nisto? O profeta disse, não, Senhor. Não, Senhor. Eles não creram em Wesley. Eles não creram nos pentecostais. Mas Deus tomou a Bíblia em suas pesquisas. Um homem que estava desejando fazer aquilo, tomou a Bíblia e provou que estava desejando fazer isto e provou com isto que ela estava correta. Amém. Agora nós temos que recordar aquilo, temos que crer nisto, vendo aquelas coisas que eram um tipo. Agora, diz o profeta, já vivemos a era pentecostal. A era pentecostal, como eu tenho provado lá, vai ser para a era de Laodiceia. Mas agora algo mais tem acontecido. Temos um astronauta agora. John Glenn, ele foi o nosso primeiro astronauta. E encontramos que isso está tão distante do avião. O avião pode somente ir adiante, sua pressão e assim sucessivamente. Mas isto é através de um poder que o coloca com tanta pressão mais alto do que um avião. Um avião, ele nem mesmo estará nisto. Isto é correto. Ele tem sido apto para fazer isso, correto. Agora temos um astronauta. O profeta está falando aqui no natural. O profeta ele foi tipificando aqui a Lutero, o profeta foi tipificando aqui John Wesley, e o profeta foi tipificando aqui a era pentecostal, como a era do avião, e então o profeta tipificou a era de Lutero como a era da carroça, depois a era do carro, do automóvel, a era do avião, e agora temos um astronauta aqui. Temos um astronauta, alguém que pode ir mais além, alguém que pode romper dimensões, alguém que pode ir lá e ver algo que está oculto na mente de Cristo, alguém que pode ir mais além. Recordem, o mensageiro sempre vem no fim da mensagem anterior. Temos provado aquilo lá. Agora, no caminho do astronauta, a ciência tem sido apta para provar que existe um astronauta que pode ir tão longe ao ponto de você não poder vê-lo com seus olhos naturais. E ele pode ir qualquer que haja pressão atmosférica lá ou não.
ele simplesmente pode seguir seguindo por causa de um tanque comprimido, e ele pode ir lá em cima e navegar por lá e ver ao redor do mundo um astronauta. Que era a que está vindo. Essa era do astronauta, ela é uma era após esta era aqui que nós acabamos de ler, que é a era laodiceana, uma era adúltera, é uma geração má, é uma geração cruel. Que era que está vindo? Sim, Senhor, ir completamente além de qualquer coisa natural e movimentar-se diretamente para o além. Então vê que quando o profeta ele veio, quando Deus enviou o profeta, o irmão Branda nos diz que o mensageiro ele sempre vem no final de uma era. John Wesley, Lutero, ele veio no final da era católica, devolvendo a Bíblia para o povo, trazendo uma mensagem de justificação, como nós temos aprendido nesta série que está sendo pregada para nós, Abraão, e trazendo aquela mensagem sobre justificação, que o justo viverá pela fé. Aí nós vemos Wesley trazendo uma mensagem de santificação, mostrando que não basta somente ser justificado e se assentar e que está tudo bem e entrar ali, então se assentar na cadeira da predestinação e continuar fumando seus charutos e com suas bermudas e viver uma vida de qualquer forma, que não, já estamos justificados, já foram apagados os meus pecados, Ele nos perdoou, eis que tudo se fez novo. John Wesley veio nos trazendo a mensagem, nos mostrando que nós deveríamos caminhar um pouco mais além, deveríamos caminhar um pouco mais à frente, termos uma vida santificada. O profeta diz que esses homens eram sinais de Deus, foram um sinal para a sua era, cada um. John Wesley, Paulo, Moisés, Elias, Noé, foram sinais de Deus, que Deus estava para fazer algo. Ele sempre alertando o povo, uma atalaia, ecoando uma mensagem, dizendo para eles, não saia da fila, continue, aplique o sangue no umbral da porta, a porta será fechada, e trazendo uma mensagem de repreensão, de misericórdia para o povo, e uma mensagem de juízo para aqueles que não aceitassem aquela misericórdia. Então vem Wesley nos mostrando que era necessário caminhar e ter uma vida de santificação, uma vida mais além. E daqui um pouco nós encontramos que Deus levanta os pentecostais, restaurando os dons, mostrando que sim, é necessário uma vida justificada, uma vida santificada, mas também uma vida, os dons em operação, os dons em evidência. E então o profeta nos falando sobre isso aqui, sobre as curas, sobre as pessoas enxergavam, as vistas eram devolvidas para eles, mas o Senhor Jesus disse que o maior sinal era, sim, assim estará o Filho do Homem no seio da terra por 3 dias e 3 noites, mas que ele não ficaria no seio da terra, ele ressuscitaria. Ele levantaria novamente. Aqui na mensagem, o super sinal, o profeta pregou esta mensagem em 29 de novembro de 1963. O profeta diz assim, mas é uma super era, é uma super hora. Todos estes sinais são a marca de uma escuridão espiritual. A mensagem daqueles 2 anjos que desceram a Sodoma, eles não fizeram outra coisa senão a cegar aquelas pessoas ali com a pregação do seu evangelho. A mensagem daquele anjo
Elohim, que ficou na tenda com Abraão, revelando os selos para Abraão, abrindo os mistérios para Abraão, ele fez com que Abraão, o profeta, o patriarca, entendesse mais as Escrituras com mais clareza. Ele estava ali revelando os seus segredos. Havia um plano na mente de Elohim. Ele tinha algo, arquitetado um plano. Então ele começou a desenhar, a explicar, a sussurrar o seu segredo, o seu plano. Ali estava o maior sinal, um grande sinal, o maior sinal para aquele dia, para aquela hora. Sentado ali, juntamente com aquele sinal que era Abraão, era um sinal de Deus para aquele dia. O profeta de Deus era um sinal de Deus para o tempo. Mas havia o grande sinal, o super sinal, que era aquele que desceu ali com suas roupas empoeiradas, que Abraão correu e se ajoelhou diante dele e disse: meu Senhor. Ele disse: Abraão. Ele disse: meu Senhor. Então ele estava ali revelando. Nesse tempo também, por isso que o profeta disse, é uma super hora, é uma super era. Todos estes sinais são uma marca de uma escuridão espiritual. Então, quando o super sinal desce, quando o grande sinal, quando o maior sinal de Deus desce na terra, ele faz duas coisas. Ele abre o entendimento de um e cega o entendimento de outros. O Senhor Jesus disse aqui em São Mateus capítulo 13, versículo 16, versículo 14 em diante. E nele se cumpre a profecia de Isaías que disse: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Eles ouvem a palavra sobre a manifestação da palavra no dia, sobre a manifestação do super sinal, a manifestação do Filho do Homem, a palavra para o dia. Ouve, mas não compreendem. Eles escutam ali, eles veem, mas não conseguem perceber o que está acontecendo à sua volta, ao seu redor ali, que algo maior está ali acontecendo do que esses sinais que estão aí por fora. Cura divina, grandes pregadores, grandes homens, dentro da mensagem, manifestações de cura divina e pregações e sinais e curas e discernimentos, mas tudo isso somente diz o profeta, para atrair a atenção das pessoas. Isso simplesmente funcionou como uma isca, está aqui na mensagem. O arrebatamento, diz o profeta, Mombrana diz no parágrafo 156, se me pusesse de pé aqui e dissesse estas coisas por preconceito? E se me pusesse de pé aqui e dissesse essas coisas por preconceito? Eu digo isto porque é vida, porque eu sou responsável a Deus por dizê-lo. Eu tenho que dizê-lo, é minha mensagem. O tempo todo sabendo lá atrás sobre cura divina e assim por diante, foi só para atrair a atenção das pessoas, sabendo que a mensagem viria. O profeta está dizendo a mensagem com um M maiúsculo, sabendo que a palavra, sabendo que não haveria outro sinal maior do que o sinal do profeta Jonas, tipificando que o Filho do Homem ressurgiria neste tempo. A palavra, a manifestação da palavra, ela não ficaria presa nos sistemas denominacionais, não ficaria presa no sistema laodiceano, mas que a palavra, a manifestação da palavra, quando falamos sobre a palavra, não estamos falando sobre pegar essas mensagens e ler e repetir, como um papagaio repete simplesmente, mas estamos falando sobre reprofetizar uma vez mais o Senhor Jesus.
ali quando João estava tendo aquela visão em Apocalipse, e o anjo chegou, o anjo forte, quando ele desce, coloca um pé sobre a terra e outro sobre o mar, e disse para João comer o livro, e disse, olha, profetiza uma vez mais. Apocalipse capítulo 10, versículo 8 ao 11, é a era da noiva, é o tempo da noiva, não mais o tempo de Elias, não mais o tempo, Deus recolheu o seu servo Elias, e Eliseu, o manto repousou sobre Eliseu. E então ele teve que bater novamente ali, ele teve que fazer aquele Jordão se abrir. Ah, mas Elias foi embora. E agora como que eu vou fazer? Ei, me arruma uma canoa, me arruma um barco, porque o que é que eu vou fazer? Oh, porque William Branham foi tomado, e então nós só temos alguns cintos, nós só temos as mensagens aqui, nós só temos algumas coisas, e nós só temos que apertar o play e ficar ali ouvindo algumas coisas, e não precisamos mais de um pregador. Olha, o profeta nos diz que Deus levantaria homens, eles tomariam isto, eles sairiam com isto e dariam sentido a isso. Ele simplesmente estava colocando uma semente. E esses homens de Deus têm tomado isto. Eles têm saído com isto. Esses homens de Deus têm dado sentido a isto. Conectado os cabos soltos. Quando aquele homem estava com seu carro estragado na beira de uma estrada e de repente aquele homem de terno, de gravata, parou ali e perguntou o que estava acontecendo. E então, alguma coisa, não sei o que está acontecendo, e de repente aquele homem de gravata, aquele homem todo ali, bem vestido, ele disse assim, pega este cabo, conecta ali, conecta aquele ali, aquele ali. Ora, isto é Deus dando sentido para nós, através de homens. Deus tem tomado homens, Deus tem levantado mensageiros, pregadores, Deus tem levantado homens ungidos por Deus para conectar isso, não para bagunçar a coisa, não para cegar mais as pessoas. E o profeta então disse o tempo todo, sabendo lá atrás sobre cura e assim por diante, foi só para atrair a atenção das pessoas. A mesma coisa quando aconteceu nos dias que o Senhor Jesus Cristo esteve na terra. E então, no começo do seu ministério, partindo pão, multiplicando peixe, aquela multidão de pessoas em volta dele, rodeando, 5.000 pessoas, e era uma festa, e eles saíam fartos, e eles iam para casas cheios, com suas barrigas cheias do alimento natural, porque eles foram alimentados ali, mas chegou uma hora que eles tinham que comer a sua carne e beber o sangue. E disseram, olha, não somos vampiros, não somos canibais, não temos parte com isso, nós vamos embora. E aqueles homens foram embora, daqui um pouco ficou somente mais uns 70, mais 12, e aqueles 70 deixou. E daqui um pouco nós encontramos que ficou somente os 12, e Jesus disse para eles assim, não quer também ir vós com ele? Não quereis vós ir juntamente com eles? Ora, havia alguém ali que tinha revelação e disse, para onde iremos nós, se somente tu tens a palavra de vida eterna? É por isso que, quando o profeta ele abre os selos, quando o Cordeiro abre o selo, porque o William Branham estava no púlpito de Jeffersonville, não era o William Branham, era o Cordeiro abrindo o selo, mas falando como o leão, de tal forma que os grilos, os insetos denominacionais se calavam. Então muitos dos seus amigos o deixaram. Foi só para atrair a atenção das pessoas, sabendo que a mensagem viria, e aqui está ela. E estes 7 selos abertos, estes mistérios, mostrando que estas coisas são as que aconteceram. Ora, então, os 7 selos foram abertos. O 7º selo foi aberto. Então, quando alguém diz para você que o 7º selo ainda não foi aberto, porque se você pegar a mensagem do 7º selo, e o profeta disse, ele não me permitiu abrir,
Mas se você pega ali uma sequência, o profeta estava ali pregando a mensagem do 7º selo para uma multidão mista de pessoas. Mas daqui um pouco o profeta começa a revelar, o profeta começa a falar, e então o profeta diz: o 7º selo foi a sua vinda, foi a vinda de Cristo. E aqui, esses 7 selos abertos. Mas o profeta nos dizendo, então eu parei aqui, abri um parênteses, entrei na mensagem do arrebatamento, porque o irmão Branham nos disse que todos estes sinais são marca de uma escuridão. Todas estas coisas que vemos acontecer nestes super, se nós tão somente soubéssemos, tudo conduzindo a uma escuridão espiritual. Um grande dia em que estamos vivendo. Sabem, se o povo de Deus, da Bíblia, sempre foi advertido por Deus para observar os sinais do tempo. Jesus, quando esteve na terra, ele disse aos fariseus de seu dia: vocês, fariseus, cegos, disse, vocês saem ao entardecer e olham para ver se os céus estão claros e vermelhos? Continuou. Amanhã vocês dirão, vai ser um dia claro. E ele afirmou, então vocês saem e eles estão fechados, nebulosos. E então vocês dizem, amanhã será um dia ruim. Ele concluiu, vocês conseguem discernir a face dos céus, mas o sinal do tempo vocês não conseguem discernir. Se tivessem me conhecido, vocês teriam conhecido o meu dia. Se vocês conhecessem Moisés, ele disse, vocês me conheceriam, porque Moisés escreveu sobre mim. Em outras palavras, Moisés estava apontando sobre a escritura que estaria para ser cumprida em seu dia. O profeta, então, no parágrafo 31, diz o irmão Branham, dessa mesma mensagem, o super sinal, o profeta diz, os profetas são o maior sinal. O maior sinal de Deus é um profeta. Agora, eu vou falar alguns minutos sobre isto. Eles são a sua palavra manifestada para ela. Esta é a razão pela qual um profeta é sempre o maior sinal de Deus. Então, quando Deus enviou cada profeta, quando Deus envia cada mensageiro, e assim também o irmão Branham nos diz na mensagem do sinal, e assim ele está dizendo aqui, Deus estava enviando o seu sinal para o seu dia. Deus estava enviando a sua palavra para o seu dia. Deus estava dizendo que era Ele mesmo ali manifestado através daquele profeta. Deus estava mostrando que a maneira como as pessoas elas poderiam encontrar e ver a Deus era através daquele profeta, através daquele mensageiro, através daquele homem enviado por Deus. Eu me lembro aqui de Elias, eu me recordo de Elias em Reis capítulo 17, 1 Reis capítulo 17, quando ele desce debaixo de uma comissão divina, e então ele desce ali e ele vai se encontrar com Acabe, com Jezabel, e talvez no seu caminho muitas pessoas o encontram e dizem, onde você vai, profeta Elias? Eu vou encontrar com Elias, eu vou encontrar com Acabe, eu vou encontrar com Jezabel, eu tenho uma mensagem para eles. Mas você tem algum horário marcado? Porque o rei é uma pessoa muito importante. Olha, Jezabel não vai querer te encontrar, ela nem gosta de ti. Ela nem mesmo gosta de você, profeta Elias. Ele diz, não importa. Há algo da parte de Deus para ser dito e isso será cumprido. A palavra de Deus, em seu determinado tempo, ela se cumprirá. Queira ou não queira, aceitando ou não aceitando, querendo ou não querendo você, ela tem que se cumprir e ela vai se cumprir da maneira como Deus premeditou que isso aconteceria. Conforme São Lucas, capítulo 17, então, o Senhor Jesus, ele nos dizendo que dias viriam em que
desejariam ver um dos dias do Filho do Homem. Veja, o Senhor Jesus, ele estava apontando para vários dias, vários tempos da manifestação do Filho do Homem, em que as pessoas desejariam ver um dos dias da manifestação do Filho do Homem. Eles desejariam, oh, se eu tão somente pudesse ter vivido naqueles dias, oh, se eu tão somente pudesse ter ouvido e ter visto quando Deus enviou o profeta nesse tempo e ter crido na manifestação da palavra, na manifestação do Filho do Homem, oh, se eu tão somente não rejeitasse aquilo, não tivesse rejeitado aquilo. Graças te dou, ó Pai, por ter ocultado estas coisas dos sábios, dos entendidos, revelado a vós, os pequeninos. Eu me lembro daquele hino que nós cantamos assim: ah, se eu pudesse entender, se os próprios reis pudessem ver quem é você e de onde vem, se curvariam aos teus pés para ter um pouco do que tens, servindo ao Deus de quem tu és. Irmão, o que é que você tem? Talvez você não tenha a melhor casa da cidade. Talvez você não tenha o melhor carro. Talvez você não tenha o maior salário. Talvez você não tenha a maior posição da cidade. Talvez você não tenha o maior prestígio, porque tudo isso eles têm. Mas o que você tem? Desejariam ver um dos dias do Filho do Homem. Isto você tem tido. Você tem visto este dia em que nós estamos vivendo. Que dia? O dia da manifestação da cura divina? Isto é maravilhoso para nós. Isto é glorioso. Mas há algo maior do que isto. O tempo todo eu simplesmente estava tentando apresentar para vocês a mensagem. E a mensagem está aqui. Os 7 selos abertos para nós neste tempo. O que você tem? A palavra tem sido revelada para você. E você tem visto, porque ver é entender. Oh, bom mestre, aquele grande homem erudito, aquele que saiu ali, aquele mestre que saiu de noite para encontrar Jesus. Oh, mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. O que posso fazer para ver, para herdar o reino de Deus? Ele queria ver o reino de Deus. O profeta disse que ver é entender. Você tem entendido coisas que muitos grandes homens, sábios, profetas, grandes pregadores. O Senhor Jesus disse aqui, nós lemos em São Mateus capítulo 13, que homens justos, profetas, muitos homens justos e profetas desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Isso é maravilhoso para nós. Os profetas são o maior sinal. O maior sinal de Deus é um profeta. Agora eu vou falar alguns minutos sobre isto. Eles são a sua palavra manifestada para a era. E essa é a razão pela qual um profeta é sempre o maior sinal de Deus. Esta é a razão pela qual um profeta é sempre o maior sinal de Deus. Ele nunca enviou juízo sobre a terra sem primeiro enviar um profeta. Veja e busque nas Escrituras. Um profeta é o maior sinal de Deus para o seu povo. Ele enviou
essa pessoa, essa determinada pessoa, como Noé, como Moisés e Elias e os profetas, ele os envia para manifestar a palavra para a era, para dar ao seu povo um aviso. Veja que, então, Deus envia os seus profetas como diz o profeta aqui nesta mensagem, o super sinal, como o maior sinal para a era. Mas quando Deus leva aquele profeta, então quando Deus toma aquele profeta, então aquele maior sinal de Deus para aquela era, ele cai por terra. Ora, tomamos então a vida de Elias. Tomamos então o ministério do profeta Elias. Deus toma Elias. Deus dá uma comissão para Elias. Elias aponta o dedo na cara de Jezabel. Elias diz que não vai chover segundo a sua palavra. Isso acontece por 3 anos e meio. Então nós vemos todas aquelas coisas acontecendo. Elias sobe para o monte, então Elias é alimentado por corvos, Elias bebe do riacho, e Elias ele desce, então ele desafia os profetas de Jezabel e de Acabe, os profetas de Baal, e aqueles homens morrem todos ali naquele desafio, e então Elias sobe, então daqui um pouco nós vemos um homem seguindo Elias, Eliseu. Nós vemos aquele homem, aonde Elias vai, aquele homem vai atrás. Aquele homem tipifica a noiva. Deus toma Elias, mas a sua mensagem, ela repousa sobre Eliseu. Ela repousa sobre a sua noiva neste tempo. Deus toma o seu profeta. Deus leva o seu mensageiro. Deus toma aquele servo, aquele profeta. Deus o leva, mas a sua mensagem, ela permanece viva em nossas vidas neste tempo. E a voz que eu do céu havia ouvido, Apocalipse 10:8, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E foi ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o, come-o, e ele o fará amargo ao teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E disse-me: importa que profetizes outra vez mais a muitos povos, nações e línguas. Então, o irmão Brana, então, ele vem nos dizendo aqui, eu tenho a mensagem de almas que estão em prisão agora, eu tenho aqui a mensagem de quando os seus olhos se abriram, então eles o reconheceram. O profeta, ele prega essa mensagem em 12 de fevereiro de 1964. O profeta, ele toma aqui: ouça, irmão, irmã, a palavra prometida pode ser prometida a você, e você pode ver que é a hora para isso. Porém, quando Deus a revela, a interpreta, então é pecaminoso rejeitá-la. Nunca faça isso. Deus abriu os olhos dele, mostrando-lhe a palavra manifestada, que ele havia prometido que aconteceria. Ora, sempre faz isso da mesma maneira que ele faz. Ele nunca muda o seu sistema de fazê-lo, não. Assim, lembre-se, sempre o mesmo. Ele prometeu as escrituras para cada uma das eras, e quando ele manifesta aquela promessa da escritura para cada era, para aquela era, as pessoas que têm os seus olhos abertos para vê-la são aquelas que a recebem. Oh, agora, irmão Brana, você diz, está ficando tarde, agora, o que é que você vai dizer agora? Lá vem o irmão Brana com alguma coisa. O profeta disse: qual é a promessa escriturística para esta era?
de maneira que possamos saber a respeito do que estamos falando. Para que estamos aqui hoje, à noite? Para que estamos aqui hoje à noite? Que bem faz isto? Estamos vivendo próximo a alguma coisa? Realmente cremos nisto? Temos testificado em vão? Dizemos nós que cremos estar Ele vivendo? Cremos em sua presença visível? Cremos que Ele está vindo pela segunda vez? Ou estamos apenas enganando a nós mesmos? Ou verdadeiramente cremos nisto? E então o profeta, aqui no parágrafo 122 em diante, ele começa a falar sobre a manifestação do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se manifestar nos últimos dias, como foi nos dias de Sodoma, se os sodomitas estão por todo o país, todo mundo está atrapalhado e acabado, e nós vemos a igreja acabada, então é a hora do Filho do Homem manifestar-se, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta é a promessa de Deus. Mas quando você vê o Filho do Homem manifestado, a palavra volta em carne humana. Ora, o profeta então diz aqui que o maior sinal de Deus é um profeta. O profeta é o maior sinal de Deus para a era. Mas quando Deus toma o seu profeta, há um sinal, há uma manifestação. A palavra, ela tem se manifestado nas nossas vidas. A palavra, o profeta diz aqui, na mensagem Almas que estão em prisão agora, eu vou retornar aqui, na mensagem Quando seus olhos se abriram, o profeta diz aqui na mensagem Almas que estão em prisão agora, no parágrafo 348, eu vou ler aqui, a partir do parágrafo 347 também. A partir do parágrafo 347, veja o profeta dizendo assim, 45. E se for, as pessoas estão escutando a fita, é você mesmo que está escutando esta fita? Quisera que você pudesse olhar para esta congregação neste momento. Eu espero que você esteja se sentindo da mesma maneira. E se for, olhe para as escrituras empilhadas aqui dentro. Poderia ser. A terceira puxada é para pregar aos condenados eternamente que têm rejeitado a mensagem da salvação? Bem, você diz, a igreja vai, sim, eles irão, continuarão adiante, exatamente do mesmo modo. Mas lembre-se, todo este tempo Noé esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem se redimido. O sexto selo tem se produzido. O sétimo selo o traz de volta à terra. O Cordeiro veio e tomou o livro da destra dele e se assentou e requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo, sempre tem sido esta terceira puxada. 3 é perfeição. O mistério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre seres humanos, como foi predito, como foi nos dias de Ló. Então nós observamos que esta palavra, o profeta diz que o sétimo selo o traz de volta à terra. O sétimo selo é Cristo. O sétimo selo era quem estava revelando os outros demais 6 selos no púlpito de Jeffersonville. O profeta William Branham era simplesmente um instrumento.
Ele era um instrumento onde o sétimo selo estava ali, o cordeiro estava abrindo o selo, trazendo, reproduzindo a Cristo novamente em seres humanos. Há um maior sinal hoje do que Cristo vivendo em você? Há um maior sinal hoje do que Cristo vivendo em uma lavadeira de roupa, em um construtor, em um empresário, em um pedreiro, em uma simples dona de casa, em um pastor, em um irmão, em uma irmã, em um diácono? Há um maior sinal hoje do que Cristo vivendo em você? O profeta nos diz aqui: a palavra volta em carne humana. No parágrafo 126, 125 em diante, o profeta ele começa uma oração e no parágrafo 126 o profeta nos diz assim: Senhor, permita que leitores da Bíblia aqui esta noite vejam a verdade. Permita-lhes ver que Malaquias 4, que esta unção devia vir e restaurar novamente aquela fé que os pais uma vez viram, a revelação de Deus em Cristo. Possam eles agora ver a revelação de Deus em seres humanos. Cristo manifestado na carne de sua igreja, andando entre nós. Conceda-o, Senhor. O profeta estava fazendo uma oração, pedindo nesta oração para que Deus pudesse abrir os nossos olhos, para que Deus pudesse abrir os seus olhos e que pudéssemos ver que era Cristo andando em seres humanos. Ora, este é o maior sinal. Porque Deus tomou o seu profeta, Deus tomou o seu mensageiro, ele veio e agora há uma obra rápida para ser feita, está sendo feita. Deus está reunindo o seu povo. Deus nos arrancou de Laodiceia. Ora, se muitos querem estar em Laodiceia, tudo bem, pode ficar em Laodiceia. Deus nos deu um livre-arbítrio, mas nós saímos de Laodiceia. Nós estamos juntamente com aqueles que Paulo nos diz em Efésios capítulo 1, 9 e 10, Cristo tornou a congregar em Cristo agora, na plenitude dos tempos. Nós estamos agora assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então veja, o profeta aqui nos diz que cada mensageiro, cada homem que Deus levantou, eles foram um sinal para o seu tempo. Mas a mensagem da hora é um sinal para as igrejas. Nós cantamos aquele hino assim: Deus em seu povo, o super sinal. A palavra manifestada em ti e em mim. Deus os abençoe a todos no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O maior sinal que Deus tem na sua vizinhança, o maior sinal que Deus tem no seu trabalho. Eu quero encerrar com esse pequeno testemunho aqui que o profeta conta. Creio eu que é na mensagem onde penso que os pentecostais falharam, que o profeta nos diz aqui que aquele homem que ele chegou aquele certo dia na igreja e então ele disse ao pastor que ele queria entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ele tinha se convertido, ele queria ser um cristão e então aquele pastor ficou todo empolgado, ele ficou todo animado, ele disse: ora, qual foi o sermão que você ouviu que fez com que aquilo tocasse o teu coração e então você tomasse essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e se render e tomar essa decisão aqui? Eu disse: não foi nenhum sermão, pastor.
Ora, mas se não foi, qual foi o hino que o coral cantou e então aquilo compungiu ali o teu coração e você decidiu tomar essa decisão e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, querer ser batizado e ser um crente assim como nós? Não foi nenhum. Muito embora os hinos são maravilhosos, os corais, o conjunto canta, os hinos são muito bons e aquilo toca as nossas almas. Mas então, eu não estou entendendo o que é que tocou dentro da tua vida, na tua alma. Então ele disse assim: sabe, pastor, lá no meu trabalho, lá no meu serviço, onde eu trabalho, há um pequeno irmão, há um homem de Deus ali. E aquele homem, muitas das vezes, eu falei coisas para ele que não o agradou, eu ridicularizei, eu zombei dele, eu brinquei com ele, eu fiz chacotas com ele, mas ele nunca me respondeu, ele nunca foi mal comigo, ele foi um sinal, ele foi um exemplo, ele foi um testemunho. O testemunho daquele homem causou um desejo na minha vida de ser um cristão, de ser um como ele. Então nós somos um sinal de Deus para este tempo. Os profetas foram um sinal de Deus para o seu tempo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o super sinal. Então, o Senhor Jesus Cristo habitando dentro de você, Deus em seu povo, o super sinal, a palavra manifestada em ti, em mim. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, a todos aqueles que estão conectados aqui, a todos os nossos irmãos preciosos, um precioso shalom a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.